E se o verdadeiro motivo de você não conseguir descansar esta noite não fosse o cansaço do seu corpo, mas o fato de que, em algum lugar profundo e silencioso, você nunca se permitiu verdadeiramente parar? Eu convido você a pensar com honestidade, sem julgamentos, apenas com curiosidade. Em que momento exato da sua história você aprendeu que relaxar era perigoso? Quem lhe ensinou, ou que situação lhe mostrou, que baixar a guarda podia custar caro demais? Que dormir profundamente significava perder o controle sobre a sua vida? Porque agora, veja só, a noite chegou. O mundo lá fora desacelerou. O céu está escuro. O corpo, biologicamente, implora por uma pausa. Mas algo dentro de você permanece de pé, vigilante, como um soldado que não ouviu o toque de recolher. Você se deita na cama. Cobre-se com o lençol, fecha os olhos, mas continua sustentando o peso do dia. Continua carregando decisões que já foram tomadas, ou que só poderão ser tomadas amanhã. Continua segurando emoções que não tiveram espaço para respirar durante a luz do sol. E enquanto você dorme assim, tenso, preocupado, segurando as paredes da sua própria mente, o seu subconsciente aprende uma lição perigosa e silenciosa. Ele aprende que a vida nunca descansa. Ele aprende que estar vivo é estar em guerra. Este não é um vídeo para motivar você a fazer mais. Não é para acalmar a força. Não é para dizer frases bonitas de pensamento positivo que a sua mente cansada rejeita. Este é um treinamento silencioso e profundo. É uma conversa com a parte mais antiga do seu cérebro, porque enquanto a sua mente consciente tenta desacelerar, o seu subconsciente permanece aberto, absorvendo o estado exato em que você adormece. E o segredo que os antigos estoicos sabiam, e que a ciência moderna confirma, é este. O estado em que você dorme define exatamente como você acorda. Define como você reage. Define como você vive. Se você dorme em tensão, você treina tensão. Se você dorme em alerta, você treina ansiedade. Se você dorme carregando o mundo, você acorda sentindo que o mundo é pesado demais. Hoje, nesta noite, você não precisa fazer nada certo. Não há prova. Não há nota. Você não precisa se concentrar demais. Não precisa entender todas as palavras. Você só precisa ficar aqui. Porque enquanto você dorme, algo mais profundo do que a lógica, algo mais antigo do que as suas preocupações, pode começar a se reorganizar. Teremos 20 lições. 20 ajustes internos, 20 permissões silenciosas para que o seu corpo aprenda algo novo, algo revolucionário, que a noite não é um campo de batalha, que descansar não é fraqueza, e que soltar, agora, neste exato segundo, é finalmente seguro. Lição 1. Nem tudo o que você sente precisa ser carregado para a noite. Vamos começar pelo peso. Ao longo do dia de hoje, e talvez ao longo de toda a sua vida, você aprendeu a arte de aguentar. Você aprendeu a suportar emoções que não puderam ser expressas na hora certa. Aprendeu a engolir palavras que poderiam ter causado conflito. Aprendeu a conviver com desconfortos que não tinham solução imediata. E sem perceber, você passou a carregar tudo isso com você, como se fosse uma segunda pele, uma roupa pesada e invisível que você esqueceu como tirar. Você não fez isso porque quis. Você fez isso porque foi assim que sobreviveu. Foi assim que você continuou funcionando no trabalho, na família, nas obrigações. Você seguiu resolvendo problemas. Seguiu se mantendo firme quando queria desabar. E esse esforço silencioso, essa força que ninguém viu, se acumulou nos seus músculos, na sua respiração, na sua postura. Agora, observe. A noite chegou. O corpo pede descanso. A cama oferece suporte. Mas essa roupa de tensão continua vestida em você. Algo dentro do seu peito continua segurando, continua fazendo força para cima, como se a gravidade não fosse confiável. Você está segurando sensações, segurando o dia, segurando estados internos que já não pertencem a este momento de agora. Ninguém nunca te ensinou uma coisa simples, mas essencial. Uma verdade estoica fundamental. Nem tudo o que você sente precisa ser carregado. Sentir é natural.
Carregar é opcional. Existe uma diferença profunda, um abismo, entre sentir algo e sustentar algo. Sentir acontece sozinho. A tristeza vem, a raiva vem, a preocupação vem. É como o clima, você não controla a chuva. Mas carregar exige esforço. Carregar exige que você contraia os ombros, exige que você aperte a mandíbula, exige que você respire curto. É esse esforço invisível de manutenção do problema que impede o seu descanso. Enquanto você carrega o problema, o corpo permanece ativo, gastando energia para sustentar esse peso fantasma. Enquanto você carrega, o sistema nervoso não entende que pode desligar. Enquanto você carrega, o seu subconsciente recebe a mensagem de que a tarefa ainda não acabou, de que ainda há algo pesado para levar de um lado para o outro. Esta noite eu convido você a experimentar algo novo. Você não precisa entender o que sente. Não precisa analisar psicologicamente os seus traumas agora. Não precisa explicar para si mesmo por que está assim. Não precisa dar nome à angústia. Você só precisa tomar a decisão consciente de não carregar. Enquanto escuta a minha voz, perceba se existe alguma sensação presente no seu corpo agora. Talvez um peso no centro do peito. Talvez uma inquietação leve no estômago. Talvez um cansaço difícil de definir atrás dos olhos. Não tente mudar isso. Não tente expulsar a sensação. Apenas observe algo importante. Você está segurando essa sensação com força ou ela apenas está aí? Imagine que essa sensação é um objeto. Você pode segurar uma pedra na mão com força, apertando os dedos até ficarem brancos. Ou você pode abrir a mão e deixar a pedra pousada na palma. A pedra continua lá. O peso da pedra continua lá. Mas o esforço de segurar desapareceu. É isso que queremos hoje. Porque quando você apenas sente, sem contrair ao redor do sentimento, o corpo não se fecha. Mas quando você carrega, ele se protege. E essa contração é a inimiga do sono profundo. Ao longo da vida, você aprendeu que precisava sustentar o que sentia para não perder o controle. Aprendeu que, se não segurasse a tristeza, ela te afogaria. Que, se não segurasse a raiva, ela destruiria tudo. Que, se soltasse, ficaria vulnerável. Esse aprendizado foi útil em outro tempo, em outras batalhas. Mas agora, aqui no escuro e no silêncio, ele se transformou em um fardo desnecessário. Esta noite, não vamos eliminar nenhuma sensação. Vamos apenas retirar a obrigação de sustentá-la. Isso não é fuga. Não é negação da realidade. Não é fingir que está tudo bem. É permitir que o corpo faça algo que a natureza o projetou para fazer. Deixar passar. Tudo o que flui, passa. Tudo o que é represado, apodrece. Sensações que não são carregadas tendem a se dissolver sozinhas como nuvens no céu. Pensamentos que não são sustentados pela sua atenção perdem a força. Estados internos que não recebem a sua resistência encontram finalmente o repouso. O seu subconsciente aprende através de experiências físicas, não de teorias. E a experiência que você oferece a ele agora é simples e poderosa. Posso sentir sem carregar. Posso estar com isso sem sustentar o peso. Posso deitar sem levar a mobília do dia comigo. Essa mensagem é revolucionária para o seu sistema, porque durante anos a mensagem interna foi outra. Se eu sinto, preciso segurar. Se o problema aparece, preciso carregar. Se eu solto, algo terrível acontece. Hoje, o corpo pode viver uma experiência diferente. Uma experiência segura. Uma experiência real de gravidade. Talvez, ao não carregar, surja um pequeno desconforto. Uma sensação estranha de vazio. Como se algo estivesse ficando solto demais. Como se você estivesse sendo negligente consigo mesmo. Observe esse pensamento. Esse desconforto não é perigo. É apenas hábito. O hábito antigo de ser o pilar que sustenta tudo sozinho. E hábitos começam a mudar quando não são mais reforçados. Cada minuto em que você deixa de carregar uma tensão nos ombros, o corpo aprende algo novo. Aprende que não precisa se contrair para estar vivo. Aprende que não precisa ficar em alerta para estar seguro.
Aprende que pode descansar sem perder a dignidade. Talvez você perceba o corpo ficando mais pesado agora. Não pesado de exaustão ruim, mas pesado de apoio. Esse peso é bom. É o corpo finalmente parando de lutar contra a cama e se entregando à gravidade. É o corpo deixando de se sustentar por dentro. Isso é descanso real. Dormir bem não é apagar os pensamentos da mente. É não carregar os estados emocionais no corpo. Não é eliminar as emoções. É permitir que elas passem através de você, como o vento passa através de uma árvore, sem que a árvore precise sair do lugar. Esta noite, você não precisa soltar tudo de uma vez. Não transforme o relaxamento em mais uma exigência, em mais uma meta a cumprir. Basta soltar uma coisa, uma pequena tensão no rosto, uma expectativa sobre amanhã, um esforço interno que você nem sabia que estava fazendo. O subconsciente não precisa de perfeição, ele precisa de direção. E cada noite em que você dorme carregando 1 grama a menos, algo profundo se reorganiza na sua biologia. Você acorda diferente, reage diferente, sente diferente. Não porque a vida mudou lá fora, mas porque você parou de levar tudo com você para dentro da noite. Agora, enquanto o sono começa a se aproximar, ou talvez ainda não, e tudo bem, não force nada. Não tente dormir melhor. Não tente relaxar corretamente. Apenas permita que o corpo não carregue mais do que o estritamente necessário para respirar. Repita internamente, sem esforço, como se fosse um sussurro para as suas células. Nem tudo o que eu sinto precisa ir comigo para a noite. Deixe que essa ideia não seja apenas pensada, mas sentida na pele, nos músculos, nos ossos, e permita que o descanso comece exatamente aqui, no momento sagrado em que você decide deixar de sustentar o que já não precisa ser carregado. Lição 2. O corpo não dorme quando ainda acredita que precisa te proteger. Você se deita, apaga a luz, ajeita o travesseiro, mas o corpo não entende que o dia acabou. A sua mente racional sabe. O relógio na parede confirma. O ambiente está silencioso e escuro, mas o seu corpo animal instintivo, permanece atento. Não é por teimosia, não é porque o seu corpo tem um defeito, é por lealdade. Uma lealdade profunda e antiga a tudo o que você já viveu. O seu corpo se lembra dos momentos em que relaxar não era seguro. Ele tem gravado nas células as memórias dos períodos em que baixar a guarda significava se machucar, ser julgado ou perder algo importante. O corpo não dorme quando ainda acredita que precisa te proteger. E ele acredita nisso porque, em algum momento, ele aprendeu muito bem essa lição. Aprendeu que precisava estar pronto para a ação a qualquer segundo. Aprendeu que precisava antecipar problemas antes que eles acontecessem. Aprendeu que precisava reagir rápido para sobreviver. Talvez isso tenha acontecido cedo demais na sua vida. Talvez em um ambiente familiar instável. Talvez em relacionamentos onde você precisava pisar em ovos e se vigiar constantemente. Talvez em fases da vida profissional onde não havia espaço para fraqueza ou erro. O corpo aprendeu a ser um soldado. E ele nunca recebeu a carta de dispensa. Ele não esqueceu o treinamento. Por isso hoje, mesmo em segurança, na sua cama confortável, ele continua em prontidão. Você fecha os olhos querendo paz, mas a respiração não aprofunda até o abdômen. Os músculos das pernas não soltam completamente, como se quisessem correr. Existe uma tensão de fundo elétrica, difícil de localizar, mas impossível de ignorar. Isso não é apenas ansiedade abstrata, é proteção ativa, é o seu sistema de defesa trabalhando hora extra. E o corpo não desliga o disjuntor enquanto acredita que precisa manter as luzes de emergência acesas para te manter vivo. Os estoicos, com sua sabedoria prática, compreendiam algo essencial sobre a natureza humana. O sofrimento nem sempre vem do que está acontecendo no presente, mas de respostas antigas que aplicamos a situações novas. Marco Aurélio, o imperador filósofo, observava em si mesmo reações que pertenciam a batalhas passadas, não ao momento de tranquilidade em sua tenda. E você faz o mesmo. Todas as noites, você traz a armadura de ontem para a cama de hoje
Esta noite não vamos brigar com essa proteção. Não vamos ficar com raiva do corpo por ele estar agitado. Não vamos mandar ele relaxar à força, pois uma proteção forçada a desligar se transforma em pânico. Se você tenta arrancar o escudo de um soldado no meio da batalha, ele vai segurar com mais força. Em vez disso, vamos fazer algo mais gentil e profundo. Vamos mostrar ao corpo que agora ele pode descansar. E isso não se faz com palavras lógicas. O corpo não fala português. O corpo fala a linguagem da sensação e da segurança. Enquanto escuta estas palavras, perceba se há alguma parte do seu corpo em alerta. Talvez o maxilar travado, pronto para falar ou morder. Talvez os ombros erguidos, protegendo o pescoço. Talvez o abdômen rígido, protegendo as vísceras. Não tente soltar imediatamente. Apenas reconheça. Diga internamente: eu vejo você. Eu sei que você está tentando me proteger. Essa tensão não é um erro, é um serviço. O corpo ainda está trabalhando para você, do jeito que ele aprendeu. Agora, convido você a perceber algo importante, um fato real do seu momento presente. Nada está acontecendo. Olhe ao redor com a sua mente. Não há tigres no quarto, não há chefes gritando, não há perigo imediato, não há exigência de performance. Não há nada que precise de uma resposta muscular agora. Essa ausência de ameaça, vivida conscientemente, é a nova informação que precisamos introduzir. O subconsciente aprende por contraste. Ele espera perigo e encontra silêncio. Ele espera ataque e encontra maciez do colchão. Ele espera urgência e o tempo parece parar. Esse nada, esse vácuo de eventos, é profundamente educativo para o seu sistema nervoso. Porque durante muito tempo, o corpo aprendeu o contrário. Se eu não ficar alerta, algo ruim acontece. Esta noite, ele pode aprender uma nova verdade. Fiquei menos alerta e nada aconteceu. O teto não caiu. O mundo não parou. Esse aprendizado não acontece de uma vez como um raio. Acontece por repetição, como uma gota d'água na pedra, e cada minuto que você passa aqui, sem se mexer internamente, sem tentar controlar os pensamentos, sem tentar corrigir a postura do corpo, é uma aula silenciosa de segurança. Talvez, ao permitir essa experiência de não defesa, surja um medo sutil, um medo sem forma clara, como se você estivesse se descuidando, ficando exposto. Observe esse medo. Esse medo não pertence a esta noite. Ele é um eco. Ele pertence ao passado. Pertence a um tempo em que o corpo precisava, de fato, se proteger. Mas hoje, esse tempo acabou. A guerra acabou. E o corpo precisa sentir isso, não apenas entender intelectualmente. Dormir profundamente não é desligar a mente como quem desliga um computador. É permitir que o corpo saia do modo defesa e entre no modo reparação. E isso só acontece quando ele percebe, por experiência direta, que não há ameaça iminente. Você não precisa convencer o corpo com argumentos, basta não desmentir a realidade. A realidade agora é simples e calma. Você está deitado, você está seguro. Nada exige resposta. Cada vez que um barulho acontece lá fora e você não reage, o corpo registra a segurança. Cada vez que um pensamento preocupante surge e você não se prepara para a ação, o sistema nervoso aprende paz. Talvez você sinta a respiração mudar sozinha, ficando mais longa e pausada. Talvez o corpo fique mais pesado, afundando no colchão. Talvez uma sonolência difusa, como uma névoa morna, comece a aparecer. Não interfira. Não tente acelerar. Isso é o corpo testando a segurança. É a sentinela verificando se pode, finalmente, sentar e fechar os olhos por alguns minutos. Dormir não é uma decisão da sua vontade. É uma consequência da sua segurança. A consequência de um corpo que não precisa mais proteger o perímetro. Esta noite, não peça ao corpo que durma. Mostre a ele que não há mais nada contra o que lutar. Faça isso através da não reação, não reagindo aos pensamentos, não antecipando o amanhã, não vigiando o ambiente. E enquanto você permanece assim, imóvel e confiante, o subconsciente aprende algo novo e precioso. Posso parar. Posso descansar.
Agora, neste lugar, é seguro. Esse aprendizado se acumula, noite após noite. E aos poucos, o corpo deixa de entrar em alerta automaticamente assim que a cabeça toca o travesseiro. O descanso deixa de ser frágil e quebradiço. A noite deixa de ser um momento de tensão. O sono começa a chegar sem esforço, como um hóspede bem-vindo em uma casa tranquila. Esta noite, dê ao seu corpo o presente da desmobilização. Permita que ele entenda que não precisa mais te proteger das sombras. Não porque você ordenou, mas porque ele percebeu, através da sua calma, que já não é necessário. E deixe que o sono venha como vem naturalmente quando a guarda pode finalmente ser baixada. Lição 3. Dormir em tensão é treinar a mente para viver em alerta. Existe uma forma de dormir que não descansa. Talvez você a conheça bem. Os olhos se fecham, sim. O corpo fica imóvel, sim. O mundo externo silencia. Mas por dentro algo continua acordado. Uma vigilância leve, como um radar ligado em baixa frequência. Uma tensão quase imperceptível nos músculos profundos. Um estado interno que não se permite desligar por completo, como um aparelho eletrônico em modo de espera, gastando energia silenciosamente. Isso é dormir em tensão. E dormir em tensão não é apenas ter uma noite ruim ou acordar com torcicolo. É algo muito mais sério. É um treinamento silencioso e contínuo. Toda vez que você dorme assim, noite após noite, o seu subconsciente aprende e reforça uma lição profunda. A vida nunca está segura o suficiente para relaxar totalmente. O seu subconsciente é uma máquina de aprendizado que não diferencia dia e noite. Ele aprende por repetição de estados fisiológicos. Se você repete o estado de alerta durante 8 horas de sono, ele aprende alerta. Se repete tensão na mandíbula, ele aprende tensão. Se repete controle sobre a respiração, ele aprende controle. E no dia seguinte, adivinhe? Ele reproduz exatamente isso na sua vida desperta. Por isso existem tantas pessoas que acordam cansadas, exaustas, mesmo tendo dormido 7 ou 8 horas. Não é falta de tempo de sono, é excesso de alerta durante o sono. O corpo até parou fisicamente, mas o sistema nervoso nunca saiu do modo defesa. Ele passou a noite inteira micro-despertando, vigiando, processando perigos imaginários. Os estoicos compreendiam algo essencial sobre a natureza humana. O hábito interno molda o caráter e o destino muito mais do que qualquer decisão consciente pontual. O filósofo Epicteto dizia que nós nos tornamos aquilo que praticamos. Se você pratica a ansiedade enquanto dorme, você se torna ansioso enquanto vive. Marco Aurélio observava que muitas de suas reações automáticas não vinham das circunstâncias presentes, mas de um estado de prontidão permanente que ele precisava aprender a abandonar conscientemente. E você vive isso. Você, sem querer, transformou sua cama em um campo de treinamento para o estresse. Dormir em tensão foi uma adaptação inteligente do seu corpo em algum momento do passado. Em alguma fase da sua vida, relaxar não era seguro. Desligar não era uma opção viável. Baixar a guarda tinha consequências reais. Então, o corpo aprendeu. Aprendeu a descansar apenas parcialmente, com um olho aberto. Aprendeu a nunca se entregar por completo ao abismo do sono. Isso te protegeu naquela época. Foi útil. Mas agora, esse mesmo mecanismo te impede de descansar e te adoece lentamente. Esta noite, não vamos tentar relaxar desesperadamente. Tentar relaxar à força é apenas mais uma forma de tensão, mais uma forma de controle. Eu preciso relaxar agora. É uma ordem estressante. Vamos fazer algo mais inteligente e sutil. Vamos interromper o treinamento da tensão. Vamos parar de reforçar o hábito. Enquanto escuta a minha voz, leve a sua atenção para o seu corpo, como se fosse um scanner suave de luz. Perceba se existe alguma tensão mínima escondida. Não uma tensão grande e dolorosa. Uma tensão de fundo, habitual. Talvez na testa, entre as sobrancelhas. Talvez na raiz da língua. Talvez nas mãos que estão levemente fechadas. Talvez no assoalho pélvico.
Essa tensão não está respondendo a nada real agora. Ela não está segurando nada físico. Ela é um hábito. É uma memória muscular. E hábitos não se desfazem com luta ou briga. Eles se desfazem quando deixam de ser alimentados, quando deixam de ser úteis. Dormir em tensão alimenta o estado de alerta. Dormir sem reforçar a tensão começa a enfraquecê-lo. Esta noite, você não precisa soltar a tensão ativamente. Apenas não a reforce. Existe uma diferença profunda entre soltar, que parece uma ação, e deixar de segurar, que é uma não-ação. O corpo entende essa diferença sutil. Toda vez que você percebe a tensão na testa e não tenta corrigi-la com raiva, não tenta controlá-la, não tenta consertar o corpo, mas apenas para de injetar energia nela, o sistema nervoso recebe uma nova mensagem. Isso não é necessário agora. Eu não preciso gastar essa caloria. Essa mensagem não vem em palavras. Vem em sensação de alívio. Talvez ao não reforçar a tensão, surja um leve desconforto emocional. Como se algo estivesse errado. Como se você estivesse ficando vulnerável demais, mole demais, despreparado. Observe isso. Esse desconforto é o medo antigo de relaxar. É a voz do passado dizendo: cuidado, fique pronto. Ele pertence a outro tempo, não a esta noite. Nesta noite, no seu quarto trancado, não há ameaça, não há urgência, não há nada que precise da sua prontidão muscular. Cada minuto que você permanece aqui, imóvel, sem reagir à tensão, sem tentar ajustar o corpo a cada segundo, sem tentar dormir melhor, é um novo treino. Um treino de desprogramação. Você está treinando o corpo a não entrar automaticamente em alerta. Você está ensinando a ele um novo caminho neural. Dormir profundamente não é apagar a mente com um botão. É permitir que o corpo saia do modo sobrevivência e entre no modo vida. E isso acontece quando ele percebe que a tensão não é necessária para te manter vivo agora. Talvez você perceba a respiração mudar sozinha, tornando-se abdominal e lenta. Talvez o corpo fique mais pesado, como chumbo morno. Talvez a mente comece a perder nitidez e os pensamentos fiquem desconexos. Não interfira. Não tente organizar. Isso é o sistema nervoso experimentando sair da prontidão. É o sinal de que o treino está funcionando. Dormir em tensão ensina o corpo que o mundo é perigoso. Dormir sem reforçar a tensão ensina que existem ilhas de segurança. E esse aprendizado não fica restrito à noite. Ele se infiltra no dia seguinte. Você reage menos às provocações. Se defende menos de críticas imaginárias. Carrega menos peso interno nas decisões. Porque o corpo aprendeu durante o sono que não precisa estar em alerta máximo o tempo todo. Ele recuperou a capacidade de oscilar entre tensão e relaxamento, em vez de ficar travado no ligado. Esta noite não busque o descanso perfeito. Busque apenas não treinar o contrário. Não treine vigilância. Não treine controle. Não treine resistência ao travesseiro. Treine algo muito mais simples e humilde. Não fazer nada. Não corrigir nada. Não antecipar nada. Não sustentar nada. Apenas permitir que o corpo esteja aí, ocupando espaço, sem nenhuma exigência de performance. Enquanto o sono chega, ou não no tempo dele, o seu subconsciente já está aprendendo a lição mais valiosa de todas. A tensão não é permanente. O descanso é possível. Posso baixar a guarda e continuar inteiro. Esse aprendizado não faz barulho. Não é imediato, mas é profundo e duradouro. Dormir em tensão é treinar a mente para viver em alerta. Esta noite, treine algo diferente. Treine a confiança. E deixe que o corpo, aos poucos, célula por célula, lembre que descansar não é perigoso. Que a paz é o seu estado natural e que voltar para ela é apenas uma questão de parar de impedir o caminho. Aqui está a continuação do roteiro, mantendo a mesma profundidade hipnótica, o tom acolhedor e a extensão necessária para alcançar a sua meta de caracteres. Lição 4. Não é a noite que inquieta, é o dia que não foi solto. Muitas vezes, culpamos a noite. Dizemos que a noite é longa, que o escuro traz ansiedade,
que o silêncio é ensurdecedor, mas a noite é inocente. Ela não inventa problemas, ela não fabrica medos, ela não cria dívidas nem discussões. A noite é apenas o cenário onde a natureza descansa, o que tira o seu sono, o que faz o coração bater descompassado quando você encosta a cabeça. Não é o horário, é o dia que você não soltou. É o dia que foi arrastado, minuto a minuto, para dentro dos lençóis limpos. São as conversas que ficaram pela metade e continuam ecoando na sua cabeça, procurando um final diferente. São os e-mails que você escreveu mentalmente, mas nunca enviou. São as cenas que você repassa como um filme quebrado, tentando editar o passado, tentando fazer com que aquele momento às 3 da tarde tivesse sido diferente. Durante o dia, você fez o que precisava ser feito. Você resolveu. Você agiu. Você vestiu a roupa de quem dá conta. E isso foi necessário e honroso. Mas o seu corpo, essa máquina biológica antiga, não entende o conceito moderno de produtividade contínua. O corpo entende ciclos. O corpo entende fechamento. Quando o dia não é fechado internamente, ele continua acontecendo quimicamente dentro de você. E então você se deita, mas o dia deita junto. Ele deita pesado, ocupando espaço na cama, ocupando espaço no seu peito. Não é insônia, é excesso de continuidade, é a incapacidade de colocar um ponto final. Os estoicos, como Sêneca, sabiam que a mente humana se agita terrivelmente quando não sabe onde parar. Sêneca falava da importância vital de encerrar o dia por dentro, mesmo quando nada estava resolvido por fora. Ele ensinava que cada dia é uma vida inteira em miniatura, e como toda vida, ela precisa ter um fim para ter significado e paz. Esta noite, eu convido você a perceber: você não precisa resolver o dia para poder dormir. Você não precisa rever todas as suas decisões para ter o direito de descansar. Você não precisa entender tudo o que sentiu para fechar os olhos. Você só precisa, com gentileza e firmeza, não continuar. Enquanto escuta estas palavras, perceba se sua mente ainda está no modo dia, pensando em listas, organizando a agenda, antecipando a reunião. Isso não é errado, é hábito. Mas agora, neste exato momento, não é necessário. Cada vez que você retoma um pensamento do trabalho, cada vez que você refaz um diálogo, você está dizendo ao seu subconsciente: o dia ainda não acabou, mantenha o alerta ligado. E o corpo obediente mantém o cortisol, mantém a tensão, mantém a vigília. Por isso, esta noite, o gesto que buscamos não é fechar portas com raiva, é retirar-se. Retirar-se do esforço mental, retirar-se da continuidade, retirar-se da tentativa infinita de concluir o inconclusível. O fechamento real não acontece quando você termina todas as tarefas da lista. Isso nunca vai acontecer. O fechamento acontece quando você decide parar de carregar a lista. Imagine que o dia de hoje é uma sala, um escritório ou uma casa que você visitou. Você viveu lá intensamente. Você riu ou chorou ou trabalhou lá. Mas agora você saiu. Você está do lado de fora e você não precisa levar os móveis dessa casa nas costas. A mobília fica na casa. Os problemas de hoje pertencem ao hoje. Eles têm um endereço no tempo e esse endereço não é o agora. Talvez, ao tentar não continuar o dia, surja um incômodo sutil, uma sensação de irresponsabilidade, como se algo estivesse ficando pendente demais, como se você estivesse abandonando o posto antes da hora. Observe isso. Esse desconforto vem de um aprendizado antigo, de um tempo em que não havia espaço para parar, em que estar sempre disponível era uma exigência de sobrevivência. Mas hoje, aqui no escuro, isso não é verdade. Hoje, parar é seguro. Hoje, parar é o ato mais responsável que você pode fazer por si mesmo. E o corpo precisa sentir isso, não apenas entender. Cada minuto em que você não retoma o dia, o sistema nervoso aprende algo novo e curativo. Agora é diferente. Posso parar sem consequências terríveis. Posso fechar a porta sem ter resolvido tudo. Esse aprendizado é silencioso, mas profundo. Ele acalma as ondas cerebrais.
Ele diz às suas glândulas suprarrenais que a caçada acabou. Talvez você perceba o corpo afundando mais no colchão, como se a gravidade finalmente pudesse abraçá-lo. Talvez a respiração se torne mais lenta e rítmica. Talvez a mente perca o interesse em continuar pensando naquele problema específico. Isso não é apenas cansaço, é encerramento. Encerramento interno e deliberado. Dormir bem não é dormir sem problemas na vida, é dormir sem levar os problemas para a cama. A vida não exige que você esteja sempre disponível, sempre online, sempre resolvendo. Ela exige apenas presença, no momento certo. E agora, o momento certo é o de descansar. Não para fugir da realidade, não para esquecer quem você é, mas para delimitar. O dia terminou. O sol se pôs. E tudo o que pertence a esse ciclo solar pode ficar lá, guardado na memória do tempo. Você não precisa empurrar nada para longe com força. Não precisa negar o que aconteceu. Basta não carregar. Enquanto o sono se aproxima, devagar, sem pressa, o corpo começa a entender a mensagem. Há um depois. Há uma pausa sagrada. Nem tudo acontece ao mesmo tempo. E esse entendimento muda a forma como você vive. Porque quando você aprende a fechar o dia com dignidade, você deixa de arrastar estados emocionais velhos para manhãs novas. Você deixa de misturar tudo. A vida fica mais leve, não porque os desafios sumiram, mas porque você aprendeu a soltar a mala na hora certa. Esta noite, não peça à noite que te acalme. Permita que ela apenas mostre o que não foi solto. E então, com um suspiro longo, não leve isso com você. O dia já passou, e o que passou não tem permissão para dormir ao seu lado. Permita que o corpo reconheça o fim. Permita que a mente se retire para os seus aposentos de silêncio. Permita que o descanso aconteça não como um esforço, mas como a consequência natural de ter deixado o dia exatamente onde ele pertence, no passado. Lição 5. A mente descansa quando para de tentar salvar tudo. Existe uma parte da sua mente, muito dedicada e muito cansada, que nunca descansa de verdade. Mesmo quando o corpo para, ela continua ativa, observando as sombras, analisando os sons, antecipando o futuro, calculando rotas de fuga. Não porque ela gosta de sofrer, mas porque, em algum nível profundo, ela acredita que, se ela parar de pensar, algo terrível pode acontecer. O mundo pode desmoronar. Essa mente aprendeu a ser a salvadora. Salvadora de situações, salvadora de sentimentos alheios, salvadora de futuros que ainda nem chegaram e talvez nunca cheguem. Ela acredita piamente que preocupar-se é o mesmo que cuidar, que pensar obsessivamente sobre um problema é uma forma de resolvê-lo, que prever todas as catástrofes possíveis é a única forma de proteger quem você ama. E durante muito tempo, isso funcionou de certa forma. Funcionou quando você precisava ser forte pelos outros, quando não havia margem para erro na sua vida, quando alguém precisava que você estivesse sempre um passo à frente. Mas agora, esse hábito virou um peso esmagador, porque a mente humana não foi projetada para salvar tudo o tempo inteiro. Ela não foi feita para ser o Atlas que carrega o céu nas costas sem pausa. Ela foi feita para agir com foco quando necessário e descansar profundamente quando não é. O problema é que você não ensinou a ela quando não é. Então, à noite, mesmo sem demandas reais, mesmo com a porta trancada e as contas pagas, a mente continua trabalhando, tentando resolver o insolúvel, tentando entender o incompreensível, tentando garantir através do pensamento mágico que nada saia do controle. E enquanto ela tenta salvar o mundo às 3 da manhã, o descanso não chega. O corpo fica tenso, esperando a ação que a mente está simulando. Os estoicos compreendiam que uma das maiores fontes de sofrimento humano é assumir responsabilidades que não nos pertencem. Epicteto, o escravo que virou filósofo, ensinava que confundimos cuidado com controle. Nós achamos que, se nos importamos, devemos controlar.
e acabamos tentando carregar o peso do destino inteiro nos nossos pensamentos noturnos. Você fez isso. Você assumiu tarefas invisíveis, problemas que não eram só seus, cenários hipotéticos que só existem na sua imaginação, e levou tudo isso para a cama, como se o travesseiro fosse uma mesa de reuniões. Esta noite, não vamos pedir à mente que se cale. Isso seria inútil e geraria mais conflito. Vamos fazer algo mais profundo e libertador. Vamos retirar da mente a obrigação de salvar. Vamos demiti-la temporariamente do cargo de gerente geral do universo. Enquanto escuta estas palavras, observe se há algum pensamento insistente rondando a sua cabeça. Não precisa ser algo grande e dramático, talvez algo simples. E se eu esquecer aquilo? O que será que fulano pensou? Preciso resolver isso logo. Isso é a mente tentando salvar algo, tentando evitar um erro, tentando controlar uma percepção. Não lute com isso. Não tente afastar o pensamento com raiva. Apenas não o siga. Existe uma diferença imensa entre um pensamento surgir na sua tela mental e você embarcar nele. O surgimento é automático. O embarque é escolha. E essa escolha pode ser suspensa agora. Quando um pensamento aparece, e se amanhã der errado, e você não o desenvolve, não o alimenta com emoção, não o transforma em uma tarefa urgente, a mente recebe uma nova informação, chocante e relaxante. Agora não é necessário. O mundo segura a si mesmo. Esse gesto simples de não engajar é profundamente libertador, porque durante anos a mente aprendeu o contrário. Se eu penso, devo resolver. Se aparece na minha cabeça, é minha responsabilidade. Se eu não salvar, algo se perde para sempre. E esse mandato invisível esgotou as suas reservas de energia. Esta noite, o corpo pode viver algo diferente. A experiência de não salvar e perceber que nada desmorona. O teto continua no lugar. O coração continua batendo. A terra continua girando. Talvez ao não seguir o pensamento, apareça uma ponta de ansiedade, como se você estivesse sendo negligente, como se algo importante estivesse escapando por entre os dedos. Observe isso. Essa ansiedade não é um sinal de perigo presente. É memória. É o eco de um tempo em que pensar era de fato sobrevivência. Mas hoje, neste quarto, não é. Hoje, a mente não precisa salvar nada. Ela pode ser apenas uma testemunha. E ela só aprende isso quando você não reforça o papel de herói. Cada vez que você não segue um pensamento labiríntico, o subconsciente aprende algo novo. Posso descansar a vigilância. Não preciso sustentar as engrenagens da realidade. Posso me retirar sem culpa. Esse aprendizado não acontece magicamente em uma noite. Acontece com a repetição paciente. Mas cada noite conta. Cada momento de soltura conta. Talvez você perceba que, aos poucos, a mente perde a força, perde a velocidade. Não porque você acalou a força, mas porque ela deixou de ter uma função urgente. E uma mente sem função urgente descansa naturalmente. Ela entra em modo de economia de energia. Dormir profundamente não é pensar menos, é parar de carregar responsabilidades mentais que não precisam existir agora. Esta noite, não tente organizar o amanhã. O amanhã é um país estrangeiro que você ainda não visitou. Não tente garantir nada. O futuro é fluido e vasto demais para caber na sua cabeça agora. Permita que a mente fique ociosa. Não vazia, mas ociosa. Como um guarda que pode sentar, tirar as botas e fechar os olhos porque sabe que os portões estão trancados e os muros são altos. Talvez o corpo responda a essa permissão. Talvez a respiração se aprofunde, buscando espaços novos nas costelas. Talvez os músculos das costas soltem nós antigos. Talvez o pensamento se torne difuso, como uma pintura em aquarela molhada. Não interfira. Isso é a mente soltando finalmente o papel de salvadora do mundo. Enquanto você dorme, o subconsciente continua esse trabalho de reparação. Ele aprende que pode relaxar sem consequências desastrosas. Aprende que o controle não precisa ser constante para que a vida seja boa.
Aprende que descansar não é falhar na missão, e isso muda a forma como você vive o seu dia. Porque uma mente que descansa à noite não vive em alerta vermelho durante o dia. Ela reage menos, se cobra menos, sustenta menos peso desnecessário. Esta noite, não peça à mente que se acalme. Retire dela a obrigação impossível de salvar tudo e todos. Diga a ela, sem palavras, com a sua atitude corporal: agora você não precisa fazer nada. Você está dispensada. E permita que o sono chegue não como uma fuga da realidade, mas como a consequência natural de uma mente que finalmente aceitou que pode descansar em paz. Lição 6. Existe um cansaço que não se dorme, se libera. Existe um tipo de cansaço que engana. Você sente o corpo exausto, os olhos pesados, a mente lenta. Mas quando deita, o sono não vem. Pelo contrário, o corpo começa a vibrar. As pernas ficam inquietas, querendo se mexer. O coração parece bater mais forte ou mais rápido do que deveria. Um calor sobe pelo pescoço. E a mente, viciada em interpretar tudo como problema, logo diz: tem algo errado. Eu estou cansado, mas não consigo dormir. Isso vai ser horrível. Você transforma uma sensação física natural em uma sentença de condenação. Você cria uma história de terror baseada em um tremor muscular. Vou ter insônia de novo. Vou ficar acabado amanhã. E esse medo gera mais adrenalina, que gera mais tremor, que gera mais medo. É um ciclo cruel. Mas os estoicos, mestres da percepção, nos ensinam a ver as coisas como elas realmente são, separando o fato cru da opinião que temos sobre ele. O fato: há uma energia se movendo no seu corpo agora. A opinião: isso é ruim, isso é insônia, isso é doença, isso vai durar para sempre. E se você retirasse a opinião? E se você mudasse a narrativa agora mesmo? E se esse desconforto, essa inquietação, não fosse a chegada da insônia, mas a saída do estresse? Existe um cansaço que não melhora apenas dormindo. Ele precisa ser liberado antes. Imagine um carro que viajou em alta velocidade por horas numa estrada quente. Quando você chega em casa e desliga o motor, o carro não esfria instantaneamente. Ele estala. Ele faz barulhos. Ele irradia calor. As peças estão se acomodando. O motor está voltando ao estado de repouso. O seu corpo é esse motor agora. Você passou o dia acelerado. Passou o dia processando informações, engolindo emoções, resolvendo crises. O seu sistema nervoso operou em alta voltagem. Agora que você parou, agora que você deitou no silêncio, essa energia acumulada precisa sair. Ela não pode simplesmente evaporar. Ela precisa ser processada. A perna inquieta é descarga elétrica. O coração batendo forte é o sistema circulatório bombeando o excesso de cortisol para ser filtrado. O tremor interno é a vibração da desaceleração. A inquietação não é o inimigo, é a limpeza. É o corpo fazendo o trabalho sujo de faxina para que você possa, depois, dormir de verdade. Quando você luta contra essa sensação, quando você fica com raiva da perna que mexe ou do coração que bate, você está impedindo o processo. Você está fechando a porta de saída do estresse, e aí sim, ele fica preso e a insônia se instala. Mas quando você aceita a inquietação, ela perde o combustível. Ela cumpre o papel dela e vai embora. Diga ao seu corpo, com uma atitude de permissão total: eu permito que você se ajuste. Eu permito que você descarregue. Se tiver que ficar acordado mais 10, 20, 30 minutos enquanto essa energia sai, que seja. Não olhe para o relógio. O relógio é uma ferramenta de tortura nessas horas. O tempo não importa, o processo importa. Olhe para a sensação com curiosidade científica, não com medo. Olha só, meu corpo está liberando a tensão daquela reunião do meio-dia. Olha só, meu sistema nervoso está dissipando a ansiedade da tarde. Ao mudar a narrativa de eu tenho um problema para meu corpo está se curando, você muda a química do seu sangue. O medo sai, a paciência entra, e na paciência, o sono encontra espaço para pousar. Talvez você sinta vontade de suspirar fundo. Faça isso. O suspiro é uma válvula de escape natural. Talvez sinta vontade de esticar os pés e depois soltar. Faça isso.
Ajude o corpo a liberar. Não fique rígido tentando fingir que está dormindo. Fingir dormir é uma das coisas mais cansativas que existem. Esteja presente com o seu desconforto, não como uma vítima, mas como um companheiro compassivo. O seu corpo carregou você o dia todo. Agora, tenha paciência enquanto ele se sacode para tirar a poeira da estrada. Esse tremor é vida. Essa inquietação é saúde tentando se restabelecer. Muitas vezes, achamos que o relaxamento é instantâneo. Deitou, apagou. Mas para quem vive uma vida moderna e intensa, o relaxamento é uma transição. É uma ponte, e a ponte pode balançar um pouco enquanto você a atravessa. Não tenha medo do balanço. Confie na sabedoria biológica que opera em você. O seu corpo sabe como voltar ao equilíbrio. Homeostase. Ele faz isso desde que você era um bebê. Ele não esqueceu. Ele só precisa que você saia da frente, que você pare de julgar o processo com a sua mente ansiosa. Pare de dizer, eu devia estar dormindo, e comece a dizer, eu estou liberando. Sinta a cama te segurando. Sinta que mesmo com a agitação interna, o suporte externo é firme. Você não vai cair. Deixe a energia correr. Deixe o pensamento vir e ir sem se apegar. Deixe o corpo tremer se precisar. Em algum momento, sem que você perceba, a descarga termina. O motor esfria. O silêncio interno se alinha com o silêncio externo. E então, o sono vem. Não um sono forçado, químico ou tenso, mas um sono limpo. Um sono de quem se permitiu esvaziar a xícara antes de enchê-la novamente. Esse cansaço não era para ser dormido, era para ser liberado. E agora que foi, você está pronto. Pronto para o nada. Pronto para a paz. Lição 7. A sua identidade pode ficar na cadeira junto com a roupa. Quem é você? Quando alguém te faz essa pergunta durante o dia, você logo pensa no seu nome, na sua profissão, no seu papel dentro da família, nos seus títulos e nas suas conquistas. Você é o profissional competente que resolve crises. Você é a mãe ou o pai dedicado que cuida de tudo. Você é o amigo que ouve, o filho que ajuda, a pessoa que produz resultados. Mas esses não são você, são papéis. São figurinos sociais que você veste todas as manhãs para atuar no teatro do mundo. Essas identidades são ferramentas úteis. Elas te ajudam a navegar pela sociedade, a ganhar o pão, a construir relações. Mas aqui, no silêncio do seu quarto, envolto pelo escuro da noite, esses papéis pesam toneladas. Tentar manter a personagem viva enquanto você tenta dormir é uma das maiores causas de exaustão mental. Você deita a cabeça no travesseiro, mas continua tentando ser alguém. Continua tentando manter a imagem de força, de inteligência, de controle. Muitas pessoas não conseguem descansar porque têm um medo inconsciente de deixar de ser alguém. Elas sentem que, se pararem de pensar nas suas metas, se pararem de reforçar as suas qualidades ou de se cobrar por suas falhas, elas desaparecerão. Elas acreditam que o valor delas está no que elas fazem, e não no que elas são. Mas o sono, meu amigo, é o reino do anonimato. Para entrar no sono profundo, você precisa aceitar o convite para ser, temporariamente, ninguém. Os estoicos praticavam o desapego das coisas externas, e isso incluía a reputação e os títulos. Eles sabiam que, por baixo da túnica do imperador ou da roupa do escravo, o coração humano bate do mesmo jeito. Esta noite, eu convido você a fazer um exercício de despojamento. Imagine que, ao tirar a sua roupa e colocá-la na cadeira ou no cesto, você também está tirando todas as suas definições sociais. Despa-se do seu cargo, deixe a sua conta bancária na gaveta. Coloque a sua inteligência, a sua beleza e a sua competência no criado mudo. Aqui, no território sagrado do descanso, você não precisa provar nada a ninguém. Ninguém está te avaliando. Não há câmeras, não há público, não há juízes. Você tem o direito inalienável de ser apenas vida. Apenas uma respiração ritmada. Apenas um mamífero em repouso absoluto, protegido pelo silêncio. Sinta o alívio profundo de não ter que sustentar uma imagem.
Imagine que a sua identidade social é como uma mochila pesada que você carregou o dia todo. Ela está cheia de expectativas alheias, de padrões de beleza, de metas de produtividade. Coloque essa mochila no chão. Sinta como seus ombros descem quando você aceita ser ninguém. O subconsciente adora essa liberdade. Ele se sente seguro quando percebe que a máscara caiu. Quando você para de se definir por quanto produziu hoje, o seu sistema nervoso entende que a missão foi cumprida por hoje. A aceitação de ser ninguém é a chave para a paz. Você não é os seus erros, nem os seus acertos. Você é o silêncio que observa ambos. Amanhã, quando o sol nascer, você poderá vestir seus figurinos novamente. Você poderá ser o profissional, o líder, o cuidador. Mas agora, a sua única tarefa é ser o nada, ser o vazio. Ser o espaço onde o descanso acontece. Sinta o lençol tocando a sua pele, não a pele de um doutor ou de um trabalhador, mas apenas a pele de um ser vivo. Permita que essa sensação de anonimato te envolva como um abraço. No escuro, todos somos iguais. No escuro, somos apenas consciência em repouso. Deixe que a sua importância pessoal se dissolva. Quanto menos você tentar ser alguém, mais espaço você terá para ser paz. E é nesse vazio de identidade que o sono mais restaurador do mundo finalmente encontra morada. Lição 8. O amanhã é um fantasma que não pode te tocar. A ansiedade tem um endereço preferido: o futuro. Ela é a mente viajando para um tempo que ainda não existe, tentando resolver problemas que ainda não aconteceram. Você deita a cabeça no travesseiro, mas a sua mente já está na reunião de amanhã às 9. Já está na conta que vence na semana que vem. Já está na conversa difícil que você terá que enfrentar daqui a 2 dias. Você está sofrendo hoje por uma dor que talvez nem venha a existir. Sêneca, o mestre estoico, nos deu um conselho valioso. Muitas coisas nos atormentam mais do que o necessário, e muitas nos atormentam antes de ser necessário. Você está vivendo 2 dias em um só, e o seu corpo, por mais forte que seja, não foi projetado para carregar essa carga dupla. Ao antecipar as batalhas de amanhã enquanto deveria estar descansando, você está gastando a energia que precisaria para vencer essas mesmas batalhas. Entenda uma verdade biológica. Você não pode resolver o amanhã com a energia de hoje à noite. O você que está deitado agora no escuro e em silêncio não tem as ferramentas para agir no mundo físico. Tentar resolver problemas futuros na cama é como tentar dirigir um carro que está desligado e sem combustível. Você pisa no acelerador da mente, o motor da ansiedade ronca, mas você não sai do lugar. Você apenas desgasta as peças. A única coisa útil que você pode fazer pelo seu futuro agora é descansar o seu presente. Você bem dormido, com os nervos calmos e a mente clara, lidará com qualquer imprevisto de amanhã com 10 vezes mais eficácia do que você exausto. O descanso é a sua maior estratégia de guerra. É o seu investimento mais inteligente. Esta noite, vamos tratar o amanhã como o que ele é: um fantasma. Ele não tem corpo, não tem solidez, não tem poder real sobre você neste momento. Imagine o amanhã como um rio que corre lá na frente, depois de uma grande curva na estrada. Você ainda não chegou na margem desse rio. Você está em um acampamento seguro, bem longe da água. Não adianta tentar nadar no ar. Quando você chegar no rio amanhã, você saberá o que fazer. Você sempre soube. Olhe para trás na sua vida. Quantas vezes você achou que não daria conta? Quantas vezes a noite pareceu eterna e, no entanto, você superou todas elas. A sua capacidade futura de lidar com os problemas será ativada no momento certo, mas não agora. Ao perceber que a sua mente viajou para o futuro, traga-a de volta com carinho para o aqui e o agora. Sinta o peso das suas pernas. Sinta o ar entrando nas suas narinas um pouco mais frio e saindo um pouco mais quente. O real é o que você pode tocar agora. O real é o conforto do seu travesseiro. O amanhã é apenas fumaça mental. Assopre essa fumaça. Diga para cada preocupação futura: eu te vejo, mas o seu horário é outro. Não tente expulsar o pensamento com violência, pois a resistência gera persistência.
Apenas não dê importância a ele. Deixe que o pensamento sobre o amanhã seja como uma nuvem passando na janela. Você a vê, mas não precisa ir embora com ela. A confiança estoica nasce da compreensão de que você pode suportar o que quer que o destino traga, mas que não faz sentido sofrer por antecipação. O futuro é fluido. Muitas das coisas que você teme nunca vão acontecer, e as que acontecerem serão diferentes do que você imaginou. Portanto, economize a sua alma, guarde as suas forças. O amanhã está em boas mãos, as mãos do tempo. A sua mão agora só precisa soltar. Lição 9. O perdão é um sonífero natural. Muitas vezes o que nos mantém acordados não são os problemas externos, mas o tribunal interno. É o juiz que mora na nossa cabeça e que começa a sessão assim que as luzes se apagam. Você começa a repassar o seu dia e foca no erro que cometeu, naquela resposta atravessada que deu a um colega, na tarefa que procrastinou, naquela oportunidade que sentiu que desperdiçou. Você repassa a cena 1000 vezes, tentando editar o filme da memória. Eu deveria ter dito isso. Eu não deveria ter agido daquela forma. Você se pune com pensamentos cruéis, acreditando, talvez, que o seu sofrimento servirá de pagamento para o seu erro. Mas a autopunição noturna não conserta o passado. Ela apenas destrói o seu amanhã. O estoicismo nos ensina que o erro faz parte da natureza humana. Errar não é um desvio de caráter, é apenas falta de sabedoria ou de presença em um determinado momento. Você agiu com um nível de consciência e com o estado emocional que você tinha naquele minuto exato. Se você pudesse ter agido de forma mais sábia sob aquela pressão, você teria agido. Se não agiu, é porque a sua biologia ou a sua mente não tinham aquele recurso disponível naquela hora. O você de agora que está refletindo na cama é mais sábio do que o você que errou à tarde. Mas não é justo usar a sabedoria de agora para chicotear quem você era algumas horas atrás. Tenha compaixão pela sua própria falibilidade. Você é um ser humano em construção, não um produto acabado. A culpa é uma das energias mais densas e pesadas que existem. Ela contrai o coração e impede que a respiração flua livremente. E o subconsciente não consegue entrar em estado de reparação profunda enquanto está sendo atacado por você mesmo. A autocrítica é interpretada pelo seu cérebro como uma ameaça interna, e o resultado é o alerta máximo. Esta noite, declare uma trégua. Um armistício total com a sua história de hoje. Aceite que o dia foi como foi. Os erros que você cometeu já foram registrados no tempo e não há nada que você possa fazer agora, no escuro, para mudá-los. Mas você pode mudar a forma como se relaciona com eles. Diga a si mesmo: eu reconheço o meu erro, eu aprendo com ele, e agora eu encerro o tribunal. Imagine que você está assinando um perdão oficial para si mesmo. Não porque você seja perfeito ou santo, mas porque você é humano e precisa de repouso para tentar ser melhor amanhã. O perdão é o ato de limpar o disco rígido da alma. Se houver alguém que te magoou hoje, tente estender esse perdão a essa pessoa também. Não porque ela mereça, mas porque você merece paz. Carregar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. É como carregar uma brasa quente na mão, esperando a chance de jogá-la em alguém. Quem se queima é você. Solte as ofensas. Solte as mágoas. Solte as culpas. Sinta como o seu corpo se torna mais leve quando você para de segurar o chicote da autocrítica. O perdão suaviza a expressão do seu rosto, relaxa os seus ombros e abre caminho para que o sono venha como um bálsamo. Diga para o seu subconsciente: está tudo bem, estamos em paz. E sinta essa paz se espalhar como uma luz morna, dos dedos dos pés até o topo da cabeça. Você fez o seu melhor com o que tinha. Agora, entregue o resto ao silêncio. A noite perdoa tudo. O sono cura tudo. Permita-se ser perdoado. Com certeza. Vamos manter a densidade e o ritmo hipnótico. O objetivo é que cada palavra funcione como um pequeno peso de chumbo que ajuda a afundar sua mente na tranquilidade, construindo a massa de conteúdo necessária para sua meta de caracteres.
Aqui estão as lições 10, 11 e 12, expandidas ao máximo para reprogramação profunda. Lição 10. O silêncio não é um vazio, é um retorno. Muitas vezes, tememos o silêncio da noite. Quando as luzes se apagam e os ruídos da rua diminuem, o que sobra é o encontro direto com a nossa própria mente. Para muitos, esse silêncio parece um vazio assustador, um espaço onde os medos ganham voz e as inseguranças começam a sussurrar. Por isso, tantas pessoas buscam distrações até o último segundo. Telas, sons, luzes, informações. Tudo para não ter que encarar o nada. Mas o estoicismo nos ensina a ressignificar o silêncio. Marco Aurélio dizia que você tem em si mesmo um refúgio para onde pode se retirar a qualquer momento. O silêncio não é um vazio, ele é a ausência de ruído desnecessário. É o estado natural da existência. Quando o mundo lá fora se cala, ele não está te abandonando. Ele está te devolvendo a você mesmo. Pense no silêncio como uma substância curativa. Durante o dia, você foi fragmentado. Uma parte de você estava no trabalho, outra nas redes sociais, outra nas preocupações familiares, outra nos planos futuros. Você estava espalhado pelo mundo, diluído em 1000 estímulos. O silêncio da noite é o processo de recolhimento dessas partes. É o momento em que você volta a ser um todo. Neste exato momento, enquanto você me ouve, perceba o silêncio que existe entre as minhas palavras. Esse espaço sem som é onde a cura acontece. Não tente preencher o silêncio com pensamentos. Não tente lutar contra ele. Apenas mergulhe nele como se mergulhasse em uma água morna e calma. O silêncio é o lugar onde o corpo recupera a sua linguagem original. O seu subconsciente não fala com conceitos lógicos, ele fala através do ritmo, da vibração e do repouso. No silêncio, o seu coração pode encontrar o seu próprio compasso, sem ser apressado pelas demandas externas. A sua respiração pode encontrar a sua profundidade natural, sem ser limitada pela ansiedade social. Se pensamentos barulhentos surgirem, deixe que eles passem como carros distantes em uma estrada no meio da noite. Você ouve o motor, mas não precisa se levantar para ver quem está dirigindo. O barulho é deles, não seu. O seu território é o silêncio que permanece por baixo. Sinta como o silêncio é pesado, mas um peso bom. Um peso que ajuda a relaxar os músculos da face. Um peso que faz com que suas pálpebras se sintam coladas, sem esforço. O silêncio é o convite da natureza para que você pare de ser um fazer humano e volte a ser apenas um ser humano. Nesta noite, não veja o silêncio como um deserto, mas como um oceano de possibilidades. É nele que as suas células se renovam. É nele que as suas memórias são organizadas. É nele que a sua alma se reabastece. Aceite o silêncio como um velho amigo que veio te visitar para te dizer que o mundo pode esperar. Tudo o que é essencial continua existindo no escuro. Você está aqui. Você está seguro, e o silêncio é o seu berço. Lição 11. A aceitação da imperfeição é o fim da luta. Você já reparou como passamos a vida inteira tentando consertar as coisas? Tentamos consertar nossa aparência, nossa carreira, nossos relacionamentos e, principalmente, nossos sentimentos. Quando deitamos para dormir e percebemos que não estamos perfeitamente relaxados, nossa mente imediatamente começa a tentar consertar o relaxamento. Eu deveria estar mais calmo. Eu deveria estar dormindo agora. Minha mente deveria estar vazia. Essa exigência de perfeição é o maior obstáculo ao sono. É uma forma de resistência disfarçada de autoaperfeiçoamento. Os estoicos nos lembram que a sabedoria começa com a aceitação da realidade como ela se apresenta. E a realidade de hoje é que o seu dia foi imperfeito, você é imperfeito, e a sua noite pode começar de forma imperfeita. E está tudo bem. Dormir bem não exige que você esteja em um estado de iluminação espiritual. Não exige que você tenha resolvido todos os seus traumas. Não exige que você seja uma pessoa impecável. O sono é democrático. Ele vem para o santo e para o pecador, para o sábio e para o ignorante.
A única coisa que o sono pede é que você pare de lutar. Se hoje você foi menos produtivo do que gostaria, aceite. Se você disse algo que não deveria, aceite. Se você sente uma ponta de ansiedade agora, aceite. Ao dizer sim para a sua imperfeição, você retira o combustível da ansiedade. A ansiedade precisa de resistência para sobreviver. Quando você para de resistir e diz, é assim que estou agora, ela perde a força. Imagine que você é uma árvore. Uma árvore não se preocupa se suas folhas estão perfeitamente simétricas ou se cresceu exatamente para o norte. Ela simplesmente é. Ela enfrenta tempestades e dias de sol com a mesma aceitação radical da existência. Seja como essa árvore hoje. Deixe que os seus galhos fiquem tortos. Deixe que as suas folhas caiam. O seu subconsciente se acalma profundamente quando você desiste da perfeição. Ele sente que a pressão acabou. Sinta como o seu corpo relaxa quando você admite: eu fiz o que pude, e o que eu pude foi imperfeito. Esse reconhecimento não é mediocridade, é humanidade. É a compreensão de que somos todos obras em progresso. Nesta noite, dê a si mesmo a permissão para ser um rascunho, para ser alguém que ainda está aprendendo, para ser alguém que tem o direito de falhar. Quando você abraça a sua imperfeição, a cama se torna mais macia, o ar se torna mais leve. O julgamento morre, e onde o julgamento morre, o sono nasce. Não espere estar perfeito para descansar. O descanso é justamente o que te dará força para tentar de novo amanhã. Solte o chicote, guarde o espelho, feche os olhos para o mundo das cobranças e abra-os para o mundo da aceitação. Você é o suficiente, exatamente como está agora, deitado e imperfeito. E é nesse estado que a paz te encontra. Lição 12. O corpo é o seu templo, não o seu escravo. Ao longo do dia, tratamos o nosso corpo como uma ferramenta, um escravo das nossas vontades. Nós o obrigamos a tomar café para despertar quando ele quer dormir. Nós o obrigamos a ficar sentado por horas quando ele quer se mexer. Nós o inundamos com luz artificial e estresse. E quando chega a hora de dormir, damos a ele uma ordem autoritária. Agora durma. Ficamos irritados quando o corpo não obedece imediatamente. Ficamos com raiva quando o coração bate forte ou quando o estômago reclama. Mas o seu corpo não é uma máquina que você liga e desliga. Ele é um organismo vivo, inteligente e sensível. Ele é o seu templo, o único lugar onde você realmente vive. A lição estoica sobre o corpo envolve o respeito pela natureza. Devemos cuidar do que nos foi dado. Esta noite, mude a sua relação com o seu corpo. Em vez de dar ordens, comece a ouvir. O que o seu corpo está tentando te dizer através dessa tensão no pescoço? O que ele está comunicando através desse cansaço nos olhos? Muitas vezes, o corpo não dorme porque ele se sente negligenciado. Ele passou o dia inteiro sendo usado para metas externas e agora ele quer a sua atenção interna. Comece a enviar mensagens de gratidão para cada parte de você. Agradeça aos seus pés por terem te carregado. Agradeça às suas mãos por tudo o que construíram hoje. Agradeça ao seu coração por nunca ter parado de bater, mesmo quando você esqueceu dele. Essa atitude de gratidão corporal muda a química do seu cérebro. Ela substitui o comando pelo acolhimento. Quando você trata o seu corpo com carinho, ele se sente seguro para desligar as defesas. Imagine que você está ninando a si mesmo. Imagine que a sua consciência é uma mãe gentil cuidando de um filho cansado. Sinta o sangue fluindo nas suas veias. Sinta o calor da sua pele. Perceba como o seu corpo é um milagre contínuo. Ele cura cortes sozinho. Ele digere alimentos sozinho. Ele respira sozinho. Ele sabe como dormir sozinho. Você só precisa parar de atrapalhá-lo com o seu autoritarismo mental. Nesta noite, peça desculpas ao seu corpo por tê-lo pressionado tanto. Diga a ele: eu te ouço, eu te respeito. Agora, eu te entrego ao descanso. Deixe que o corpo assuma o controle. Deixe que os processos automáticos da natureza cuidem de você. Você não precisa fazer o sono acontecer. O sono é algo que acontece com você quando você para de tentar controlar o seu templo. Sinta cada músculo derretendo.
não por obrigação, mas por puro alívio. O seu corpo é leal a você. Seja leal a ele agora, dando a ele o que ele mais precisa: a sua aceitação amorosa e o espaço para simplesmente ser, com certeza. Vamos mergulhar ainda mais fundo. Para atingir a extensão desejada, precisamos que as palavras não apenas informem, mas criem uma atmosfera de densidade e repetição, como se cada frase fosse uma onda calma quebrando na areia, apagando os rastros do dia. Aqui estão as lições, 13, 14 e 15, expandidas com o máximo de detalhamento para a reprogramação do seu subconsciente. Lição 13. O peso do mundo não cabe nos seus ombros. Ao longo do dia, sem perceber, você acumulou responsabilidades que não eram suas. Você ouviu o desabafo de um amigo e guardou a tristeza dele em um canto da sua mente. Você viu uma notícia sobre algo que acontece a milhares de quilômetros de distância e sentiu a angústia daquela situação como se pudesse resolvê-la. Você se preocupou com o humor do seu chefe, com a saúde de um parente, com a economia do país, com o futuro das próximas gerações. Gradualmente, você foi se transformando em um coletor de pesos alheios. E agora, ao se deitar, você percebe que seus ombros estão pesados. Não é apenas cansaço muscular, é a carga emocional de tentar ser o suporte de um mundo que é vasto demais para qualquer indivíduo carregar. Os estoicos chamavam isso de falta de discernimento sobre o que está sob nosso controle. Epicteto dizia com clareza: há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. A maioria das coisas que tiram o seu sono à noite não dependem de você. O que o outro pensa de você não depende de você. O que acontecerá na política daqui a 6 meses não depende de você neste exato momento. O resultado final de um projeto que envolve outras pessoas não depende apenas de você. No entanto, você deita e tenta sustentar esses pilares invisíveis com a força da sua preocupação. Esta noite, eu convido você a praticar a arte da entrega seletiva. Imagine que você está diante de uma grande mesa e sobre ela você coloca todos esses pesos que você carregou hoje. O peso da preocupação com os outros, o peso das expectativas do mundo, o peso das tragédias que você não pode impedir. Olhe para cada um deles e diga: eu te vejo, mas eu não sou o seu dono. Sinta o alívio físico que ocorre quando você mentalmente solta essas cargas. Perceba como a sua coluna parece se alongar no colchão. O subconsciente precisa saber que durante as próximas horas, o mundo continuará girando sem a sua supervisão. O sol nascerá sem o seu esforço. As pessoas continuarão suas vidas sem o seu julgamento. Você não está sendo indiferente ou egoísta. Você está sendo sábio. Para ser útil ao mundo amanhã, você precisa deixar o mundo em paz hoje. Imagine que você está devolvendo cada preocupação ao seu devido lugar. A economia pertence ao tempo. O humor alheio pertence ao outro. O futuro pertence ao destino. Sobrou apenas você. Você e a sua respiração. Você e o calor do seu corpo. Sinta como é leve ser apenas responsável por si mesmo neste instante. O peso do mundo é uma ilusão que a mente cria para se sentir importante, mas a alma sabe que a verdadeira importância reside na capacidade de repousar na própria essência. Deixe o mundo lá fora. Ele sabe se cuidar. Agora, cuide apenas do seu silêncio. Lição 14. A mente é um rio. Você é a margem. Muitas vezes a dificuldade em adormecer vem da identificação excessiva com o fluxo dos pensamentos. Você acredita que você é o que pensa. Então, se um pensamento ansioso surge, você se torna a ansiedade. Se um pensamento de arrependimento aparece, você se torna a culpa. Você pula dentro do rio dos seus pensamentos e é arrastado pela correnteza, batendo nas pedras e lutando para não se afogar. Os antigos filósofos sugeriam uma perspectiva diferente, a observação desapegada. Imagine que você está sentado confortavelmente na margem de um rio. O rio é a sua mente. A água que passa são os seus pensamentos, as suas memórias, as suas imagens mentais. Alguns galhos passam rápido, pensamentos passageiros.
Outros troncos maiores demoram mais a passar. Preocupações recorrentes. A chave para o descanso profundo é permanecer na margem. Se você ficar na margem apenas observando, o rio não pode te machucar. Você vê a água passar, mas você não se molha. Você vê a preocupação passar, mas você não é a preocupação. Você é o observador silencioso, a consciência estável que testemunha o movimento da mente. Neste momento, deixe que o fluxo mental aconteça. Não tente parar o rio. Tentar parar a mente é como tentar parar a água com as mãos. Você só cria mais turbulência. Se a mente quiser pensar na dívida, deixe o pensamento da dívida boiar no rio. Se ela quiser pensar em algo que aconteceu há 10 anos, deixe essa imagem passar. Diga para si mesmo: lá vai um pensamento de trabalho. Lá vai uma lembrança da infância. Lá vai um medo do futuro. Ao nomear o pensamento sem se agarrar a ele, você retira o poder dele sobre o seu sistema nervoso. O corpo entende que, se você está apenas observando, não há necessidade de lutar ou fugir. Perceba o espaço que existe entre você e o que você pensa. Esse espaço é o lugar do descanso. É um lugar de paz inabalável, que não depende do conteúdo do rio. O rio pode estar agitado ou calmo, barrento ou cristalino. A margem continua firme, seca e segura. Sinta como essa distância mental relaxa o seu cérebro. A atividade elétrica das suas sinapses começa a desacelerar porque não há mais engajamento. Você está apenas assistindo ao filme, sem acreditar que a cena na tela é real. Gradualmente, o rio da mente vai ficando mais lento. As águas vão baixando, até que tudo se torne um espelho d'água imóvel. E é nesse espelho que o sono mergulha você, levando-o para as profundezas, onde o rio e a margem finalmente se tornam um só. Lição 15. A gratidão pelo que já foi alcançado. Vivemos em uma cultura de falta. Somos treinados para focar no que ainda não temos, no que ainda não somos, no que ainda falta resolver. À noite, esse hábito se manifesta como uma lista mental de pendências. Você foca no degrau da escada que ainda não subiu, esquecendo-se da escadaria inteira que já ficou para trás. Essa sensação de incompletude mantém o seu subconsciente em estado de busca, impedindo o estado de chegada. O estoicismo nos ensina a amar o que temos e a reconhecer a fortuna que já nos foi concedida. Marco Aurélio escrevia em suas meditações sobre a importância de enumerar as bênçãos para não ser consumido pelas faltas. Quando você foca na gratidão, você envia um sinal químico de saciedade para o seu cérebro. E um ser saciado não precisa caçar, ele pode dormir. Faça um inventário silencioso das suas vitórias de hoje. Não precisam ser grandes conquistas heróicas. Seja grato por ter tido comida no prato, por ter tido água limpa para beber, por ter uma cama para repousar. Seja grato pelas pequenas gentilezas que recebeu ou que ofereceu. Pelo simples fato de o seu corpo ter funcionado, de o seu coração ter batido milhares de vezes sem que você precisasse pedir. Sinta a gratidão como um calor que começa no peito e se espalha pelos membros. Quando você é grato pelo que já foi alcançado, a urgência de fazer mais desaparece. Você reconhece que, mesmo que a vida terminasse hoje, houve beleza, houve aprendizado, houve esforço. O dia de hoje foi um presente, com todas as suas luzes e sombras. O subconsciente relaxa quando percebe que a conta está paga, que o saldo é positivo, que você não está em dívida com a existência. A gratidão é o selo de fechamento de um ciclo, é o está feito, que permite que o sistema nervoso desmonte o acampamento do alerta. Pense nas pessoas que passaram pela sua vida e deixaram algo de bom. Pense nas suas próprias qualidades que te trouxeram até aqui. A sua resiliência, a sua curiosidade, a sua capacidade de recomeçar. Você sobreviveu a 100% dos seus dias difíceis até agora. Isso é uma estatística impecável. Você é um vencedor pelo simples fato de estar aqui, buscando evolução. Deixe que esse sentimento de suficiência te embale. Você não precisa de mais nada para ter o direito de dormir. O seu valor não é negociável e não depende da produtividade de hoje.
Você é completo agora. Sinta a paz de quem não tem nada a provar e nada a buscar. O dia foi bom porque ele foi vivido. E agora, a melhor forma de honrar a vida é entregando-se ao descanso com um coração agradecido. Com certeza. Vamos manter a densidade, a repetição hipnótica e a profundidade filosófica. O objetivo é que cada palavra funcione como um sedativo para a mente racional, enquanto reprograma o subconsciente para um estado de entrega absoluta. Aqui estão as lições 16, 17 e 18, expandidas ao máximo para preencher o silêncio da sua noite e o volume deste roteiro. Lição 16. O abandono do controle é o início da maestria. Nós fomos ensinados que o controle é a chave para o sucesso. Aprendemos que precisamos controlar nosso tempo, nossas finanças, nossas relações e até nossos pensamentos. Mas na calada da noite, o controle se torna o nosso maior carcereiro. Você tenta controlar o momento em que vai dormir, tenta controlar a profundidade da sua respiração, tenta controlar as batidas do seu coração. E quanto mais você tenta controlar, mais a paz se afasta, como uma sombra que foge quando tentamos agarrá-la com as mãos. A sabedoria estoica nos apresenta um paradoxo libertador. A verdadeira maestria sobre a vida começa no momento em que desistimos de controlá-la. Existe uma força maior, chamem de natureza, de logos ou de ordem universal, que mantém as estrelas no lugar e faz as marés subirem e descerem. Essa força não precisa da sua ajuda. O universo não depende da sua vigilância noturna para continuar existindo. Esta noite eu convido você a praticar o abandono consciente. Não é desistência, é confiança. É como um mergulhador que para de lutar contra a água e permite que a própria densidade do oceano o leve para cima. Imagine que você está soltando as rédeas de uma carruagem. Você não precisa guiar os cavalos agora. Eles conhecem o caminho de volta para casa. O seu corpo sabe como se curar, o seu cérebro sabe como processar informações e a sua alma sabe como retornar ao silêncio. Sinta a atenção saindo das suas mãos. Quando abrimos as mãos fisicamente, enviamos um sinal direto para o cérebro. A caçada acabou. Não há nada para segurar. O controle é uma ilusão de segurança que consome uma energia vital imensa. Ao soltar essa ilusão, você recupera toda essa energia para o seu próprio descanso. Não tente fazer nada acontecer. Deixe que o sono seja o mestre da cerimônia. Se ele vier agora, aceite. Se ele demorar, aceite. Ao abandonar o controle sobre o próprio sono, você remove a pressão que impedia o sono de chegar. O subconsciente relaxa quando percebe que não há mais ordens a cumprir, apenas a existência a ser vivida. Seja o passageiro, não o motorista. Sinta o alívio de ser conduzido pela sabedoria do seu próprio organismo. Lição 17. A noite como um ritual de morte e renascimento. Os antigos viam o sono como o irmão da morte. Isso pode parecer assustador para a mente moderna, mas para os estoicos era uma meditação de liberdade. Todas as noites, nós morremos para o mundo. Deixamos para trás nossas posses, nossas preocupações, nossos planos e até nossa consciência vigilante. Entramos no desconhecido. E todas as manhãs, nós renascemos para uma vida nova, com uma página em branco pronta para ser escrita. Entender a noite como um pequeno encerramento de ciclo permite que você solte o passado com mais facilidade. O que aconteceu hoje já morreu. As falhas, os sucessos, as palavras ditas e as não ditas agora pertencem à história. Você não pode mudar o que morreu hoje, mas pode permitir que isso descanse em paz. Imagine que você está entrando em um casulo. Dentro deste espaço, o você de hoje está se dissolvendo para dar lugar ao você de amanhã. Não leve os restos mortais das preocupações de hoje para o casulo. Deixe que o fogo do silêncio consuma o que já não serve. A morte simbólica do dia é necessária para que o renascimento da manhã seja potente e claro. Essa perspectiva remove o peso da continuidade infinita. Você não está carregando uma vida de décadas. Você está apenas encerrando um ciclo de 24 horas. Sinta a sacralidade desse momento.
O seu quarto é o seu templo de transformação. Cada respiração lenta é uma despedida do que passou. Cada batida do coração é um passo em direção ao novo. O medo de dormir é, muitas vezes, o medo de perder o ego, de perder a noção de quem somos. Mas é justamente nessa perda temporária que encontramos a cura. No sono profundo não somos nomes, não somos cargos, não somos problemas. Somos apenas a vida em seu estado mais puro e resiliente. Entregue-se a essa pequena morte com a confiança de quem sabe que o amanhecer é uma promessa infalível da natureza. O descanso é o intervalo necessário entre dois atos de criação. Descanse agora, pois hoje acabou. E isso é uma bênção. Lição 18. A harmonia com o ritmo do universo. Nós nos esquecemos de que somos parte da natureza. Criamos cidades iluminadas, telas que brilham e rotinas que ignoram o ciclo do sol. Tentamos impor o nosso ritmo artificial à biologia antiga que carregamos. Mas, no fundo, suas células ainda respondem ao chamado da Terra. Seus ancestrais dormiam quando a luz se apagava e acordavam com o primeiro raio de sol. Existe uma harmonia cósmica na qual você está inserido, quer perceba ou não. A insônia é, muitas vezes, um descompasso. É como tentar tocar um instrumento fora do tom da orquestra. Esta noite, o seu objetivo é realinhar-se. É sintonizar a sua frequência interna com a frequência da noite. A noite é lenta, é fria, é silenciosa, é receptiva. O dia é rápido, quente, barulhento e ativo. Se você tenta ser ativo na noite, você cria atrito. Sinta a imensidão do espaço lá fora. Imagine a Terra girando lentamente no vácuo silencioso do cosmos. Sinta que você é um pequeno ponto de consciência nesse imenso organismo vivo. A mesma força que move as galáxias é a força que respira em você agora. Quando você se alinha com esse ritmo maior, a ansiedade individual parece pequena e sem importância. Perceba o som do silêncio ao seu redor. Deixe que esse silêncio penetre nos seus ouvidos e acalme o barulho dos seus pensamentos. Imagine que você está flutuando em harmonia com o movimento de rotação do planeta. Você não precisa fazer esforço para girar com a Terra. Ela te carrega. Do mesmo modo, você não precisa fazer esforço para ser parte do universo. Você já é. Essa conexão com o macrocosmo retira o foco do eu e o coloca no todo. O subconsciente se sente profundamente seguro quando percebe que faz parte de algo muito maior e mais estável do que os seus problemas cotidianos. Você está em casa. O universo é o seu lar original. A noite é o momento em que a Mãe Natureza te coloca no colo para que você possa se recuperar da jornada. Deixe que o seu ritmo cardíaco se harmonize com a pulsação lenta da Terra no inverno. Deixe que sua mente se torne vasta como o céu estrelado. Não há nada a temer no escuro quando você entende que o escuro é apenas a sombra da luz, necessária para o equilíbrio de tudo o que existe. Sinta-se parte da sinfonia universal e deixe que a música do silêncio te embale até o esquecimento total. Com certeza. Vamos concluir este roteiro com a máxima densidade, transformando as lições finais em uma descida definitiva para o sono profundo. Para atingir o volume de caracteres desejado, estas lições e a conclusão final serão trabalhadas com uma exploração exaustiva da sensação e da filosofia estoica aplicada ao repouso. Aqui estão as lições 19 e 20, seguidas pela conclusão final. Lição 19. O refúgio inexpugnável da cidadela interior. Marco Aurélio, o imperador que governava o mundo conhecido, frequentemente escrevia sobre a cidadela interior. Ele entendia que, embora o mundo lá fora estivesse em chamas, com guerras, pestes e traições, existia um lugar dentro de cada ser humano que ninguém poderia tocar. Um lugar que não depende de circunstâncias externas, de riqueza ou de saúde. Este lugar é o seu centro. É o ponto de silêncio absoluto no meio do furacão. Muitas vezes, você não consegue dormir porque sente que as paredes da sua vida estão desmoronando. Você sente que os problemas do trabalho ou as crises familiares invadiram o seu quarto, mas isso só acontece porque você esqueceu de fechar os portões da sua cidadela.
Você permitiu que o mundo externo ditasse o seu estado interno. Esta noite, a lição é sobre reconstruir esses muros sagrados. Imagine que, ao fechar os olhos, você está entrando em uma fortaleza de pedra antiga, sólida e imensa. As paredes são tão grossas que nenhum ruído do mundo moderno consegue atravessá-las. Dentro dessa cidadela, o tempo não corre. Lá dentro não há internet, não há prazos, não há opiniões alheias. Existe apenas uma luz suave, um calor acolhedor e a presença do seu eu mais profundo. Aquele que existia antes de você ter problemas, aquele que existirá depois que eles passarem. Sinta a segurança de estar nesse refúgio. Quando você se retira para a sua cidadela interior, você percebe que a sua paz não é algo que você consegue, mas algo que você é. A paz é a estrutura básica da sua alma. A ansiedade é apenas o clima passageiro que acontece do lado de fora dos muros. Nesta noite, deixe as invasões para amanhã. O que as pessoas dizem, o que o mercado financeiro dita, o que a sociedade exige, tudo isso para nos portões da sua cidadela. Lá dentro, você é o soberano, e a lei do seu reino hoje é o descanso absoluto. O seu subconsciente, ao visualizar esse refúgio, entende que a proteção é total. Você não precisa mais vigiar. A cidadela é inexpugnável. Você pode finalmente apagar a tocha e dormir na mais completa escuridão, sabendo que nada, absolutamente nada, tem o poder de entrar sem a sua permissão. Lição 20. A entrega ao destino e a confiança no Logos. Chegamos à última lição, a lição da entrega final. Os estoicos acreditavam no Logos, a razão universal que organiza o cosmos. Eles entendiam que a vida é como um rio. Você pode nadar contra a correnteza e se esgotar, ou pode deitar de costas, boiar e confiar que a água te levará exatamente para onde você precisa ir. A resistência é a causa de todo o sofrimento. A entrega é a causa de toda a paz. Dormir é o maior ato de fé que um ser humano realiza todos os dias. Você entrega a sua consciência, a sua proteção e a sua própria existência a um estado de total vulnerabilidade. E você faz isso porque, no fundo, você sabe que existe uma ordem que sustenta a vida enquanto você não está olhando. Essa ordem não precisa do seu controle. Ela não precisa do seu medo. Esta noite, a sua última tarefa é entregar as chaves da sua vida ao universo. Diga internamente: eu fiz o que estava ao meu alcance. O resto eu entrego ao destino. Essa frase não é um sinal de fraqueza, é o auge da sabedoria. É o reconhecimento de que somos pequenos diante da imensidão, mas que somos amados por essa mesma imensidão que nos criou. Sinta o seu corpo se dissolvendo na cama. Imagine que as fronteiras entre a sua pele e o lençol estão sumindo. Você não é mais um indivíduo isolado lutando contra o mundo. Você é uma onda retornando ao oceano. Não há mais eu para ter insônia. Não há mais eu para ter problemas. Existe apenas o ser. Existe apenas o fluxo. O sono não é algo que você busca, é algo em que você cai. E para cair você precisa soltar as bordas. Solte a última borda agora. Confie que o Logos, a natureza ou a vida, cuidará de cada detalhe enquanto você se ausenta. O mundo estará lá amanhã, mas você será uma nova versão de si mesmo, forjada no fogo do descanso profundo. A jornada terminou por hoje. O destino assume o comando. Entregue-se. Conclusão. O retorno ao estado original. Agora as palavras começam a perder o sentido lógico, e isso é bom. O objetivo não é mais entender, mas sentir. Você percorreu 20 lições, 20 camadas de desprogramação. Você desarmou o soldado, demitiu o gerente, perdoou o culpado e acolheu a criança cansada que vive em você. O seu subconsciente está agora saturado de uma nova verdade. O descanso é o seu direito de nascença. Imagine que você está descendo uma escada de nuvens, muito lenta e suavemente. Cada degrau para baixo torna o seu corpo 10 vezes mais pesado e a sua mente 10 vezes mais silenciosa. 10. Sinta os pés relaxando. 9. As pernas afundam. 8. O quadril se solta.
7. A respiração é um eco distante. 6. Os ombros derretem no colchão. 5. Os braços são feitos de chumbo morno. 4. O maxilar cai, a língua relaxa. 3. Os olhos estão tão pesados que parecem parte da terra. 2. O pensamento é apenas uma névoa sem forma. 1. Silêncio total. 0. O sono. Você não precisa mais ouvir. Você não precisa mais ser. Você é apenas paz. Uma paz estoica, inabalável, profunda e eterna. O universo te segura. A noite te abraça. O sono te cura. Dorme agora. Dorme no silêncio da sua cidadela. Dorme na confiança da sua entrega. O mundo acabou por hoje. E tudo está bem. Tudo está exatamente como deveria estar. Boa noite.